Olá, bom dia, quinto ano, bem-vindos a mais uma aula de português. Espero que todos possam estar bem. Vamos dar início à nossa aula de hoje com o nosso momento de oração. Trouxe um pensamento dito por São Vicente que diz assim: é preciso unir-se ao próximo para unir-se a Deus. São Vicente de Paulo. Então, nesta semana, em todos os dias, vocês puderam acompanhar vídeos mostrando um pouco sobre a trajetória de São Vicente, suas orações, a sua solidariedade, a sua caridade para com os pobres. Rezemos a oração do Pai Nosso pedindo que este sentimento de solidariedade, de união, de caridade reine dentro de cada um de nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. São Vicente, rogai por nós. Estamos e estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pessoal, na aula de hoje falaremos sobre um assunto chamado interjeição, certo? Observe que nesta imagem você consegue observar alguns emojis indicando sentimentos, sensações, expressões diferentes, né? Cada um com expressão facial, cada bonequinho amarelo, indicando uma expressão, um sentimento diferente. Falar de sentimento é falar de interjeição. Quando vamos precisar colocar no papel, ou seja, na escrita, aquele sentimento, aquela sensação de alegria, de medo, de tristeza, de euforia, de admiração, na escrita, todos esses sentimentos são representados pelas interjeições, certo? Vejam alguns exemplos. Psiu, tomara, ó, oba, viva, quem me dera, opa, céus, meu Deus, upa, firme, ai, ui, show, fora, ufa. Vejam que todas essas expressões indicam sentimentos diferentes. Vou chamar essas palavras de interjeições. Vejam que no final de cada uma tem um sinal de pontuação que contribui para este sentimento, que é o ponto de exclamação. Então, as interjeições, uma das suas características é a presença do sinal do ponto de exclamação após a palavra. E este sinal de exclamação, ele indica, né, quando você for fazer a leitura de uma interjeição, você deve intensificar o seu tom de voz. Por exemplo, ufa, show, fora. Então, essa entonação de voz, ela é dita, ela é colocada graças ao ponto de exclamação, certo? Vamos observar agora o conceito. Interjeição interjeição é a palavra que expressa emoção, surpresa, sensações. Exemplo, ai, nossa, credo, ui, oi, olá. Mais outro conceito. Interjeição é palavra que serve para exprimir de modo enérgico e conciso um sentimento violento, uma emoção, uma ordem, como ai, psiu. Então vejam que as interjeições não exprimem apenas sentimentos bons, exprimem também sentimentos negativos, certo? Nesta lista você consegue observar tipos de interjeições classificadas de acordo com a circunstância que indicam. Por exemplo, interjeição que indica advertência.
alerta, cuidado, calma, sentido, atenção. Interjeição com valor de afugentamento, fora, rua, saia. Então, quando você quer, por exemplo, se livrar de uma visita indesejada, de alguém que está lhe incomodando, então você usa uma interjeição de afugentamento. Fora, rua, saia. Interjeição com valor de alegria. Ah, ó, olá, olé, eita, eita. Interjeição com valor de alívio. Ufa, arre, também. Animação, coragem, avante, sus. Vamos, força. Com valor de apelo ou chamamento. Alô, olá, psiu, ei, ô, ó, socorro. Com valor de aplauso. Apoiado, bravo, viva, bis, parabéns. Com valor de aversão, né? Aversão é você ter medo, né? Irra, credo. De cessação, que é cessar, encerrar, acabar. Alto, basta, chega. Com valor de desejo, tomara, oxalá, pudera, ó, viva, morra. Com valor de dor, ai, ui. Outro exemplo, meu Deus. Espanto, ué, uai, puxa, que, hã? Impaciência, puxa, raios. Incredulidade, que é isso, quando você não acredita em algo. Qual? Ora, barbaridade, indicando reprovação, francamente, fiel. Então, estes são alguns exemplos, certo? De interjeições. Classificar de acordo com a circunstância, que cada uma indica, tá certo? Você vai encontrar uma lista parecida como essa no seu livro Aprender Mais, certo? Depois deste vídeo, você vai responder a atividade que eu vou deixar agendado na plataforma do livro Aprender Mais. E lá você vai conhecer uma tabelinha parecida com esta que você está vendo agora. Vamos observar a interjeição presente aqui num trecho de uma história em quadrinhos, de uma tirinha da Turma da Mônica. Cebolinha. Vejam que aconteceu alguma coisa com Cebolinha, né? Ele tá tonto, acho que ele acabou de levar uma pancada da Mônica, né? Ai, meu Deus, você está bem? O que aconteceu? Cebolinha responde. O que aconteceu? O de sempre. Vejam que no segundo quadrinho, na fala da Mônica, nós temos aqui a presença de uma interjeição. Ai, meu Deus. Nós podemos classificar esse ai, meu Deus como uma conjunção indicando medo, indicando espanto, né? Medo, espanto, susto, certo? Vamos agora praticar este assunto fazendo a atividade no caderno 3, página 63. Então, todo mundo agora vai pegar o seu caderno 3, na página 63, e vai fazer a atividade sobre interjeição junto comigo. Agora, vamos lá. Já estou com o meu material aqui aberto, caderno 3, página 63. Você precisa pegar também o seu caderno 3 e responder comigo agora a atividade e acompanhar também a correção. Não tem por que você fazer a atividade errada, deixar a resposta errada, se eu estou deixando tempo para você responder
e acompanhar a correção nesta aula. Vamos lá. Pontuação e interjeição. Leia o texto e responda ao que é pedido. Suriá e a garota do circo. Aliás, Suriá, a garota do circo. Quer almoçar lá em casa, Luca? Uau, claro, Suriá. O que vai ter? Surpresa. Mãe, cheguei. Nham, que fome. Luca não come. Por quê? Tem bastante para todo mundo. É que essa comida é a do Kurtz, que é o urso, né? Quantas personagens aparecem na história? Quantos personagens, pessoal? Contando inclusive com o urso. 3, tá certo? Resposta 3. Apesar de ter aparecido aí a Suriá chamando a sua mãe, a mãe de Suriá não aparece em nenhum quadrinho, certo? Então, são 3 personagens. O menino, que é o Luca, a menina, que é a Suriá, e este urso. Certo? Então, letra A, 3 personagens. B. Podemos dizer que cada um dos quadrinhos contribui para a sequência dos acontecimentos da história? É importante fazer a leitura do texto seguindo a ordem dos quadrinhos? Sim, né, pessoal? Porque quando você não faz a leitura dos quadrinhos na ordem, você ficará com dificuldade de compreender a história. Então, a pergunta é: podemos dizer que cada um dos quadrinhos contribui para a sequência dos acontecimentos na história? Sim. Resposta, a letra B, é sim. C. O texto lido é uma tirinha, uma história em quadrinhos ou uma charge? O que é que vocês acham? Muito fácil, né? Tenho certeza que todo mundo marcou tirinha. E quem não marcou tirinha? Aliás, tirinha não. História em quadrinhos. Resposta é história em quadrinhos. E não tirinha. Por que não tirinha, professor? Porque seria tirinha se fosse apenas um pedaço da história. Vejam que aqui a história tem começo, tem meio e tem fim, tá certo? Então, se essa história tem começo, tem meio e tem fim, a história está completa, então não é a tirinha, porque a tirinha é um pedaço da história. Então, se tem a história completa, é uma história em quadrinhos. Letra C, todos devem marcar a segunda alternativa, história em quadrinhos, certo? Segunda, com relação ao primeiro quadrinho, é possível afirmar que Luca ficou alegre com o convite de Suriá. Transcreva do primeiro quadrinho uma interjeição que demonstre esse sentimento. Voltem no primeiro quadrinho. Qual é a interjeição que demonstra a felicidade, a alegria demonstrada pelo personagem Luca? Qual é essa palavra? Qual é a interjeição? Esta aqui, ó. Uau! Então a resposta da letra A é uau! Não esqueça de colocar o ponto de exclamação no final da interjeição, certo? Uau! Ponto de exclamação. Continuando. Letra B. No primeiro quadrinho, que sinal de pontuação contribui para a sensação de que Luca está alegre? É o ponto de exclamação, sinal de exclamação, que está presente no primeiro quadrinho. E, inclusive, ele está sendo repetido. Ó. Uau! 2 pontos de exclamação. Quando ele coloca 2 pontos de exclamação, é para destacar ainda mais o sentimento de alegria do personagem. Então, na segunda questão, letra B, sinal de exclamação ou ponto de exclamação, certo?
que é repetido, inclusive. Certo? Passando adiante, página 64, vamos observar agora a terceira questão. As exclamações podem indicar diferentes ideias, a depender do contexto. Veja novamente estes quadrinhos. Letra A. Sobre as falas de Suriá, julgue verdadeiro ou falso. Então, você vai agora ler o fragmento da história, vai ler as três alternativas e vai marcar verdadeiro ou falso. Daqui a pouquinho eu volto para fazer a correção com vocês. Primeiro, respondam sozinhos, que já já faremos a correção, certo? Vamos lá. Pronto? Vamos lá. Mãe, cheguei. Nham, que fome. Luca, não come. Por quê? Tem bastante para todo mundo. A. Sobre as falas de Suriá, julguem verdadeiro ou falso. Em Mãe, cheguei. As exclamações indicam que ela está falando em um tom mais alto, anunciando que chegou. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? Segundo quadrinho, em Luca não come. As exclamações marcam um tom de brincadeira na fala de Suriá. Verdadeiro ou falso? Falso. Segundo quadrinho é falso. Suriá não está falando com um tom de brincadeira. Terceiro quadrinho, em Luca não come. As exclamações marcam desespero de Suriá. Resposta correta, verdadeiro, tá bom? Então, no primeiro quadrinho, nós temos uma afirmativa verdadeira. No segundo quadrinho, uma afirmativa falsa. E no terceiro quadrinho, outra afirmativa verdadeira. Resumindo, VFV, ok? Verdadeiro, falso, verdadeiro. É importante que corrija tudo. Não faça as respostas erradas. Se estiver atrasado, pausa o vídeo, corrige, acompanha e depois dê continuidade. Letra B. Que elemento você teve de observar para chegar às conclusões anteriores? Para você poder responder a letra A, em verdadeiro ou falso, você teve que observar o quê? Será que observar só as falas foi o essencial? Ou você teve que compreender também outra coisa? Para entender esta questão, você deve não observar apenas as falas, mas também as expressões faciais da Suriá. Vejam que no segundo quadrinho, a expressão de desespero da Suriá é gritante. Ó, é facilmente perceptível aqui a expressão de desespero, de espanto, de susto que a Suriá está sentindo neste momento, certo? Então, que elementos você teve de observar para chegar às conclusões? Observar as expressões faciais da personagem Suriá e também, pessoal, os pontos de exclamação que aparecem no final de cada fala. Os pontos de exclamação não foram colocados à toa. Eles têm a intenção de passar a ideia de espanto, de desespero, de que no primeiro quadrinho a Surya está falando com um tom de voz mais alto para dizer à mãe dela que acabou de chegar em casa,
certo? Então, resposta é essa. É preciso entender o que se passa através das imagens, as imagens contribuem e os sinais de exclamação também auxiliam a compreensão, certo? Então, tanto a leitura das imagens como o uso do sinal de exclamação são importantes para a compreensão do texto, ok? Respondam isso no caderno 3 de vocês. Letra C. Para demonstrar sua fome, Luca usa uma interjeição. Qual? Qual foi a interjeição que o Luca usou no primeiro quadrinho dessa tirinha? Desse trecho aqui, ó. Qual foi? Isso mesmo. Nham. Letra B. Nham. N-H-A-M, ponto de exclamação. Interjeição que o Luca usou para mostrar que estava com fome. Inclusive, é a mesma interjeição que muitos de nós usamos para demonstrar quando estamos diante de uma comida deliciosa, apetitosa e que estamos com fome, com vontade de devorá-la, né? Então, letra C, nham. Vamos agora para a questão número 4. Agora compare o uso das exclamações nestes dois quadrinhos. O que vai ter? Surpresa. É que essa é a comida do Kurt. É possível dizer que em ambos os quadrinhos o sinal de exclamação transmite a mesma ideia? Vocês acham que na primeira vez que a Surya falou surpresa e no segundo quadrinho onde ela mostra que a comida não é deles e sim do animal, vocês acham que este ponto de exclamação tem o mesmo sentido? Coloque que sim ou que não e explique o porquê. Nos dois casos, certo? Já já faremos a correção da questão número 4. Atenção. Pronto? Vamos lá. É possível dizer que em ambos os quadrinhos o sinal de exclamação transmite a mesma ideia? Não. Por que não? Porque na palavra surpresa, a ideia de curiosidade, né? Ela quer deixar o seu colega Luca curioso. Então, quando ela fala surpresa, então a ideia de curiosidade. Já no segundo caso, na expressão é que essa é a comida do Kurtz, Surya demonstra desespero, medo, tensão, né? Surya, no segundo caso, expressa a ideia de desespero. No primeiro caso, transmite a ideia de curiosidade e no segundo caso, a ideia de desespero, de medo, de tensão. Ok? Bem, se estiver atrasado, assista esta aula outra vez e acompanhe a correção das atividades. Peço que caprichem nas letras, certo? Algumas vezes recebo fotos de algumas atividades que a letra não está tão organizada, então tenham zelo, tenham cuidado com as letras de vocês, caprichem. Lembrem-se que outras pessoas estarão lendo o que você escreveu. Então é importante que você capriche na sua caligrafia, certo? Bem, vamos finalizando esta videoaula por aqui, mas agora você vai ficar com uma atividade no livro Aprender Mais. Você vai observar que no seu agendamento de hoje tem a atividade casa,
que é o livro Aprender Mais, na página 166, 167 e 168. Faça, certo? Com atenção. Não precisa enviar foto dela para mim. Eu farei a correção na aula da semana que vem, tá certo? Vamos lá, façam a atividade. Qualquer dúvida é só me perguntar, tá certo? Forte abraço a cada um bom final de semana, fiquem com Deus e até a próxima aula.